Buenas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assessor Outlier e hoje eu vou te ajudar a ser mais organizado na assessoria de investimentos para organizar tanto leads que tu vai captar como assessor e clientes que tu já atende na tua carteira. Para isso, a gente vai utilizar um CRM, existem vários no mercado, tu pode até usar Notion, Trello, mas hoje a gente utiliza aqui no escritório da aplicação certa o CRM do Pipedrive. Eu costumo falar que é a Ferrari dos CRMs que a gente tem no mercado. Então tem várias funcionalidades, tu pode escolher a opção básica mesmo, né? O plano Essential deles é o mais básico, custa, se eu não me engano, na casa de $14 por usuário. E eu vou explicar agora como que ele funciona e por que é importante tu ter isso aqui para ser organizado, captar mais clientes e fazer mais dinheiro, obviamente, né? A gente quer fazer mais de R$10 mil em comissões como assessor de investimentos. Então, para começar, o CRM, ele vai ter leads, negócios, pessoas, organizações que são empresas, atividades e anotações, todo o histórico do lead. Então, é por isso que a gente utiliza um CRM para organizar as nossas oportunidades. E aqui nessa tela inicial a gente tem o que? O funil, né? Um funil na horizontal, ele não está na vertical, está na horizontal, ele está deitado, de um assessor de investimentos, do Arthur no caso. E os leads estão muito quentes lá na direita, ou seja, aqui eles estão bem perto do gol, como tu pode ver tem etiqueta vermelha, né? E estão muito frios aqui no lado esquerdo. Então são essas as etapas do CRM, né? A gente tem, para começar ali, o lead frio, são leads que giraram entre os assessores. Por exemplo, um assessor tentou contato e não conseguiu, ou tentou com uma abordagem meio ruim e passou para outro assessor, enfim, ele está girando entre várias pessoas já. Um lead qualificado é um lead que sobe do SDR para o assessor, então o SDR foi lá, fez a ligação, identificou se ele tem potencial para investir, se ele tem interesse, se ele tem tempo e ele quer fazer uma conversa com o assessor. Então aqui são somente leads qualificados. Uma vez que o assessor fez a ligação, ele movimenta para cá, ó, atendeu a ligação. Então é isso que vai diferenciar um lead de uma etapa para outra, é a atividade, ou seja, é como se tu estivesse ali com uma criancinha, né, atravessando a rua com ela na faixa de segurança. Tu tem que pegar a mão dela e atravessar a rua. Aqui é a mesma coisa, tu vai atravessar o lead de uma etapa para outra. E o que vai atravessar essa etapa é uma atividade. Nesse caso aqui é uma atividade de uma ligação. Se o lead atendeu a ligação, quer dizer que ele vai ser movimentado para cá. Agora, se ele atendeu a ligação e tu conseguiu agendar uma primeira reunião, tu vai movimentar para essa outra coluna. Se depois tu conseguiu realizar a primeira reunião, tu vai movimentar para cá. Se tu conseguir agendar a segunda reunião, que é uma reunião de apresentação de estudo, né? Tu vai movimentar para cá, fez a segunda reunião, movimenta de novo e enviou um estudo de investimentos, movimenta para essa última etapa, que seria a etapa de ativação, onde tu está esperando o lead virar a conta, né? Ou então fazer ativação, mandar TED, fazer STVM, fazer a portabilidade da Previdência. Então é assim que funciona o nosso CRM, é dessa forma que ele está organizado. E é importante fazer isso por quê? Porque a gente consegue monitorar todas as perdas, né, que existem no processo comercial. Eu vou fazer um filtro aqui, ó. Não, antes de fazer esse filtro, eu quero mostrar como funcionam os leads dentro deles, né? O que a gente vai mapear. Então, por exemplo, o Iago é um lead de R$30 mil. Vou pegar o Wellington, né? R$2 milhões, um lead melhor. Como que a gente organiza ele? A gente vai colocar o objetivo do lead aqui no título, assim fica bem explícito qual que é o objetivo de cada pessoa que está no funil. Então, por exemplo, se numa reunião matinal, numa conversa, a gente conversou sobre como gerar renda passiva, eu já sei de cara quais são os leads que querem receber esse tipo de informação. Então tem o Wellington, tem o Rogério, tem a Maria, o Beto, então consegui entrar em contato com eles e oferecer esse produto, essa oportunidade que vai ajudar a gerar renda passiva. Então no caso do Wellington, né, como que a gente organizou esse lead? A gente colocou uma etiqueta aqui de quente, quer dizer que ele está bem quente, né? Ele está querendo nosso serviço. O valor, sempre deixar o valor certinho, o valor exato que ele tem na conta XP ou que ele vai fazer de primeiro aporte. Assim a gente consegue ter uma noção de qual o potencial que a gente tem de valor para ativar. Então são 2 milhões em ativação, 700 mil em R2 realizada, 2 milhões e 100 em R2 agendada e assim por diante. Se tu observar ali em cima, eu cadastrei um percentual de probabilidade de R1 agendada para frente de 10%, que é mais ou menos uma média de conversão baixa, né, pessimista, que a gente tem aqui no escritório. Então a gente sabe que
Hoje o Arthur teria um potencial de captação para esse mês, ó, de 200 mil aqui, mais 215, mais 70, mais 200. Então ele tem um potencial de 700 mil reais mais ou menos, o que é baixo, né? Ele precisa buscar um potencial de captação de pelo menos 1,5 milhão, contando já esse percentual de conversão de 10%. O que vai dizer lá no final, né, mais de 10 milhões de projetado aqui de R1 realizada para frente. É isso que a gente busca aqui para poder bater a meta, né? Se a gente abrir de novo o lead do Wellington, a gente vai observar que a gente tem então o nome da pessoa, o sobrenome, o número de telefone, o e-mail também. A gente vai ter todo o histórico de atendimento, a gente vai ter quantas vezes a gente já ligou para ele. Lá no final a gente vai ter também anotações, então tudo isso aqui ajuda demais, tá? E o ideal é sempre organizar as anotações de forma estruturada. Por exemplo, aqui, ó, tu vai colocar o objetivo aqui em cima e vai colocar objetivo 1, objetivo 2. Depois coloca as dores. Dor 1, dor 2, experiências passadas, né? Tudo isso tu tem que ir anotando aqui nesse lead, porque assim tu vai poder bater o olho e identificar o que tu precisa oferecer, o que tu precisa falar, onde tu precisa bater de cara já, né? A informação não ficar perdida. Por exemplo, esse relatório aqui embaixo não é um bom exemplo, porque está tudo aglomerado. O melhor tipo de relatório que tu pode fazer e que um SDR pode fazer também é assim, ó, nesse formato. Então tu coloca ali, teve uma experiência muito ruim com um gerente de banco, por exemplo. Depois coloca informações sobre a família também, né? Filho Josué de 10 anos de idade. Filha Maria de 15 anos de idade. Aqui, ó, quer uma previdência para eles. Enfim, vai colocando várias informações sobre a família. Importante, tem esposa, não tem? Ela ajuda a tomar decisão, não ajuda? Depois, informações sobre a empresa também. Tem sócios, não tem? Qual que é o nome da empresa? Onde que ela fica localizada? Quais são os concorrentes, fornecedores, clientes? Então tenta mapear tudo que é tipo de informação. E é isso, tá? Isso é muito importante aqui dentro do lead, dentro do negócio do Pipe Drive, porque aí tu vai ter todas as anotações necessárias para conversar com ele. Também, tu não conseguiu converter esse negócio, o que tu vai fazer? Tu vai dar perdido aqui em cima, ó. Então, no motivo de perda, tu vai falar, não atende, sem ticket, sem interesse, contato futuro, exceção, contato errado. E aí, outro assessor no futuro pode entrar em contato para tentar captar esse cliente. Então, por isso é importante ter todo o histórico de atendimento. E eu já tenho aqui a informação, ó, de que no dia 30 de maio ele fez o envio de um conteúdo. No dia 26 ele fez uma ligação e o lead falou que estava na correria. Depois, a última reunião foi lá no dia 20 de maio, às 4 horas da tarde. Então, se esse lead caísse para outro assessor, esse outro assessor poderia falar, pô, eu vi que estava em contato ali com o assessor Arthur, né? Vocês fizeram uma reunião lá no dia 20 de maio e eu queria entender por que esse negócio, esse relacionamento não foi para frente. Essa é a ideia de ter todas as anotações mapeadas. E aqui o valor tem que estar certinho. Eu criei outro valor aqui, outro campo de valor, que seria o faturamento da empresa. Então, tu pode cadastrar também o faturamento anual da empresa para deixar mapeado, caso ele seja empresário, né, que é a maior parte dos nossos clientes hoje aqui na aplicação certa. E uma vez eu fazendo a reunião, a segunda reunião, enviando o estudo e o cliente querendo o nosso atendimento, a nossa assessoria, clica aqui em ganho e ele vai ser movimentado. Não vou clicar aqui agora, tá? Para não sujar as informações. Mas ele vai ser movimentado para outro funil, que é o funil de relacionamento. Aqui a gente vai ter as etapas então de onboarding, para alinhar expectativas, falar como vai ser o atendimento, quando que vai ser a próxima reunião, o que a gente vai fazer agora, quais são os próximos passos. E a gente vai ter 4 etapas que servem puramente para segmentar o atendimento do cliente. Então, leads de até 300 mil vão aqui, eles vão receber um contato de 60 em 60 dias. Leads de 300 a 1 milhão, 30 em 30 dias. 1 milhão para cima, 15 em 15 dias, né? E acima de 5 milhões, atendimento presencial. Enfim, tu pode fazer a segmentação de atendimento como tu bem entender. É muito importante fazer isso aqui, porque o cliente muitas vezes quer trazer só a metade do patrimônio. E aí tu traz esse argumento. Pô, se tu trouxer, ao invés de trazer 500 mil reais, pode trazer 1 milhão e aí tu vai estar num atendimento melhor, que tem
esse tipo de assessoria, esse tipo de atendimento, tem outros bônus, outras ferramentas, enfim, daí tu faz um pacote aí bem legal para entregar para esse lead, trazer R$1 milhão para casa. E aqui ó, a gente tem mais erros acontecendo, né? A gente não tem as próximas atividades mapeadas, tá tudo em amarelo, quer dizer o quê? O CRM está nos avisando que precisa agendar uma reunião, precisa agendar uma atividade de ligação, agendar uma atividade de envio de conteúdo. Então sempre tem que ter uma atividade agendada. Ele não pode ficar no limbo, isso aqui é errado, tá? Imagina que o lead é uma criancinha que está atravessando a rua, você tem que pegar na mão dela e ajudar ela a atravessar a rua. A próxima atividade aqui vai ser uma reunião de relacionamento, então tem que ter, tá? Não pode ficar no limbo assim, isso aqui tá errado. Bom, é isso, tem outros funis aqui também, tem, enfim, mas os principais são de captação e de relacionamento. Vamos voltar lá para o funil de captação. O que eu ia mostrar mais é sobre as atividades. Então, aqui ó, de R1 agendada para frente, já está mais organizado, porque eu fiz uma monitoria ali com o assessor, né, com o Arthur, e a gente conversou bastante sobre a organização e a gente organizou de R1 agendada para frente. Então, como que o Arthur vai trabalhar no dia a dia dele? Ele vai chegar aqui no escritório e ele vai primeiro lá para a coluna da direita, né, de estudo enviado, olhar para os leads mais quentes primeiro. Como esses leads têm uma atividade em cinza, quer dizer que é uma atividade para o futuro. Então ele pode passar reto, ele não precisa fazer absolutamente nada aqui. Nem em R2 realizada. Agora, em R2 agendada, ele vai abrir esses dois leads que tem uma atividade em verde, como tu pode ver ali, e entender o que está escrito aqui nessa atividade. Então, ó, tem uma reunião para hoje às 15 horas nesse lead. O que ele vai fazer? Vai fazer um follow-up. Vai mandar uma mensagem, vai fazer uma ligação, vai confirmar a reunião com esse lead. Depois, esse aqui ó, tem uma ligação para o final do dia, vai fazer a ligação lá no final do dia. E agora, ele vai ir para as outras etapas. R1 realizado. O que ele tem que fazer com a Maria Emília? Nada, é uma atividade para o futuro. E com o Beto ele tem que fazer alguma coisa porque tem uma atividade para hoje, uma ligação às 5h30 da tarde. Agora, vamos lá para R1 agendado. Também ó, cinza, cinza, cinza. E vou para as verdes, vou fazer o mesmo processo. O bom é que assim, a nossa cabeça fica organizada em blocos. É o mesmo speech, é o mesmo script para cada coluna. Então lá em estudo enviado são leads que já fizeram reuniões, já passaram pelo processo. Então fazer ativação, fazer follow-up, entender o que faltou. Ou então o líder dele pode ligar para fazer uma ativação cruzada. R2 realizada também é o mesmo script, R2 agendada também, então é o mesmo script para cada etapa aqui do funil. R1 agendada não vai ser diferente, né? É um script voltado para fazer a reunião, fazer o follow-up. Então ele tem que aquecer esse lead para o lead aparecer na reunião. E aqui embaixo, olha só que interessante, tem leads com uma atividade em vermelho. Quer dizer o quê? São atividades atrasadas. Então ele vai abrir e vai entender o que está acontecendo aqui, ó. Ligação vencida, né? Eu falei para ele, ó, coloca a atividade ali para o início do dia, bem antes do nosso trabalho mesmo, para mostrar, para o CRM botar na nossa cara, como se fosse um alerta mesmo, dizendo que o lead precisa de uma atividade já de manhã cedo. Esse aqui também, ó, provavelmente são leads que já deram bolo, exato, ó, deram bolo para ele no passado e ele está tentando remarcar com esses leads. Então assim fica explícito quais leads ele tem atividade para fazer no futuro, para hoje ou atividades atrasadas, né? E aqui tu também consegue ordenar os leads por valor de negócio, mas eu prefiro deixar por próxima atividade. Assim a gente vai ter o quê? Os leads com atividade, né, no futuro em cima e depois atividades atrasadas embaixo. Então tu vai indo, vai matando lead a lead. E aqui ó, em lead frio, qualificado, atendeu a ligação, são leads mais frios que a gente precisa aquecer e fazer realmente o sprint de ligação, né? É o que a gente precisa fazer em cima deles. Bom, eu acho que aqui tá bem legal, o funil tá cada vez mais organizado no caso do Arthur. E é importante sempre ter essa atividade agendada, também colocar o objetivo do cliente ali no título do negócio. Tu pode colocar etiquetas, vai ajudar a organizar ainda mais esse funil. E a gente ainda consegue ter a visualização de lista, ó. Então, pô, quero fazer um sprint, quero focar bastante, só ligar um atrás do outro, tu consegue fazer esse formato de lista. Aqui a gente está observando todos os leads, tanto que estão abertos como perdidos do Arthur. Então o ideal é fazer um filtro, ó, tu vem aqui, adicionar um novo filtro e aí tu vai colocar proprietário, o Arthur, depois o status do negócio, né, do lead é aberto e tu pode selecionar as etapas do funil ali que tu quer. Por exemplo, eu vou fazer outra condição aqui embaixo, ó,
Olha que interessante. Etapa é... Pegou uma etapa de outro funil, captação ali de frio. Ou a etapa é qualificado. Ou a etapa é atendeu a ligação. Vou salvar aqui e ele vai me mostrar só os leads que estão naquelas 3 etapas iniciais. São 36 leads, 10 milhões de volume, né? E o que o Arthur pode fazer agora? Ele pode pegar, selecionar todos esses leads e enviar um e-mail em grupo. Isso aqui é muito legal, facilita bastante o trabalho, né? Traz um trabalho em escala. E ele pode mandar ali um e-mail, um template que eu mesmo criei. Pode colocar aqui, ó, rastreamento de abertura. Então toda vez que o lead abrir esse e-mail, vai notificar o Arthur. Quer dizer que o lead está com o celular na palma da mão e é a hora exata, melhor horário aí para fazer a ligação para esse lead. Então, olha, sobre o CRM, né, organização de atividades, é isso. A gente falou do funil de captação, de atividades, anotações, etiqueta, valor, probabilidade de fechamento, visualização em formato de Kanban, funil, né, que é esse aqui, visualização em lista, falamos de filtros também, falamos do funil de relacionamento. E o que a gente vai ter que falar agora? Ó, a gente pode falar dos insights, relatórios. Isso aqui é muito legal, tá? Se tu não sabe o que tu tá fazendo, se tu não tá mapeando isso aqui, tu não vai saber qual que é a tua conversão, onde que tu tá errando, onde que tu tem que melhorar. Então aqui claramente, ó, a gente fez o quê? A gente separou as ligações, os agendamentos das reuniões entre times. A gente tem 2 times hoje, o War Dogs e o Prime Asset. A gente consegue visualizar ali quem está fazendo mais e menos ligação, quem está agendando mais e menos reunião e quem está fazendo mais e menos reunião. Também quem está captando mais e assim por diante, né? Bom, isso aqui é essencial para a gente monitorar o nosso esforço. Se tem uma coisa que a gente consegue controlar é quantas ligações a gente vai fazer, quantas reuniões, quantos follow-ups. Agora, a captação a gente não consegue controlar. Tu não consegue ir lá no banco, junto com o teu cliente, e digitar a senha do cara lá no banco e fazer a TED. Tu não consegue fazer isso. Então, o que tu consegue fazer é controlar o teu esforço comercial. E é nisso que tu precisa mexer. É esse ponteiro que tu vai mexer no dia a dia, tá? E para isso tu tem que mapear quantas ligações tu está fazendo. Eu vejo muitos erros acontecendo aí no mercado, em outros escritórios, que os caras não têm CRM, utilizam Excel, planilha, ou usam só o WhatsApp, sei lá, é uma bagunça. Então isso não funciona. Tu tem que ter processo no teu dia a dia. Isso vai te ajudar e muito, tá? Olha, eu falei pouquíssimas coisas aqui do CRM, tem muito mais, por exemplo, tem automação que dá para fazer, campanha de e-mail, dá para atribuir os leads automaticamente para o pessoal, dá para mandar e-mail, também tem a caixa de entrada de leads, que é onde caem os leads que a gente gera de tráfego pago, né, de anúncio, cai direto aqui, tem a discadora também, tem muita coisa, mas gente, o CRM é essencial, tá? Para tu te organizar, para tu captar mais, fazer mais comissionamento. Se tu quiser entrar na comunidade do Assessor Outlier, entrar no meu curso, na minha formação, que é o Assessor 10K, clica no link abaixo, cadastra teus dados e aí faz a efetuação ali do pagamento. Tu vai ter acesso a um grupo no WhatsApp, tu vai ter acesso a toda a trilha de formação, onde eu trago conteúdos como esse e muito mais, né, de forma bem mais detalhada e estruturada para que tu possa começar do zero e ir aos 10 mil reais em receita como assessor de investimentos. Se tu também tiver interesse em trabalhar aqui conosco, manda uma mensagem, entra ali na comunidade do WhatsApp que está aberta, né? Vai ter o meu número ali, me chama, que eu vou te encaminhar o número do nosso RH para que tu possa fazer uma entrevista, conversar com a gente e conhecer um pouco mais da aplicação certa. Te vejo no próximo vídeo.